A ideia foi justamente o quê? Ter esses relatos e também fazer esse reconhecimento a essas pessoas para formar um elo de pessoas que fazem o bem e serem exemplos aí para outras pessoas. E é com muito prazer, com muito carinho que estou recebendo nesse nosso segundo programa, né, o Felipe Andrés, Andrés, isso? Felipe Andrés? Andrés, ele é empresário do ramo gastronômico, uma pessoa fantástica, um grande amigo, já conheço há muito tempo também. A Tamires Zimmermann, que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer ela em situações realmente complicadas no estado. Meu grande amigo, tá aí o Beri de Gramado, né, influencer, um cara há mais de 20 anos trabalha na área humanitária, um cara fantástico também, que vai ser aí o nosso, dando o apoio aqui nas nossas entrevistas. Primeiramente, começar com a Tamires, né, pessoal? O programa ele é bem descontraído, pode ficar bem tranquilo, gente. Realmente vai ter momentos de emoção, eu acho que vai tocar fundo no coração das pessoas, e essa é a ideia. Eu também fiz também bastante trabalhos voluntários, e eu sempre acho que quando você faz esse reconhecimento é uma forma de homenagear as pessoas que realmente fazem o bem, e a ideia do programa é isso aí. Tamires Zimmermann, seja bem-vinda ao nosso programa. Fale um pouco da tua vida primeiro. Quem é a Tamires? E depois fala um pouquinho mais sobre o que tu fez aí, o que tu faz, na realidade, para ajudar as pessoas que tanto precisam. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Moreira. Obrigado, meninas, por terem convidado a gente para poder estar aqui. Realmente foi um momento muito complicado, né, a época das enchentes, e realmente eu achei o que eu queria fazer naquele período. Mas vamos pelo começo, então. Meu nome é Tamires Zimmermann, eu sou de São Paulo, moro aqui em Gramado há 10 anos, sou casada com um gramadense, com um gaúcho, e tô aqui pela paixão da cidade, né? Serviço, segurança, tranquilidade. Eu sou da capital de São Paulo, então vocês que já devem ter conhecido por lá, sabem que é uma loucura aquilo lá, né? E você até tinha me perguntado um pouco antes se eu já tinha começado a fazer trabalhos voluntários antes. Lá em São Paulo, eu estudei numa instituição israelita que foi criada justamente para as pessoas refugiadas depois da Segunda Guerra Mundial. E depois de um tempo, eles começaram a se voltar para as áreas carentes. Eu fiz um curso lá profissionalizante e a gente tinha ações humanitárias lá bem legais também para a população. E lá que eu comecei com isso. Depois que eu vim morar para Gramado, mudou um pouco, né? Comecei a trabalhar com turismo, me formei na UX aqui em Canela e tal. E foi passando o tempo e essa questão da humanização, de ajudar as pessoas, deu uma caída. Sempre fazia algumas doações, mas nada assim no front, que nem foi agora mesmo nas enchentes. E quando me pegou, sabe, pra poder começar a ajudar. Eu lembro que tava tendo festa da colônia, né? É uma época bem legal aqui na cidade. Minha sogra tem fábrica de chocolate em Gramado e a gente tava expondo lá na feira feita em Gramado. E a gente não tinha noção de como que tava a questão, né, do estado. Porque a gente tava ali sem acesso... A gente tinha acesso à internet, mas a gente tava trabalhando, então a gente não ficava acompanhando no celular. Até que ali no feriado do Dia do Trabalhador, se eu não me engano, que foi que encerraram, né, as festividades. Eles convocaram todo o pessoal que expôs e falaram pra gente que o Estado ia dar um alerta, né, de calamidade pública. E aí a gente foi pra casa sem entender muito bem o que estava acontecendo, porque realmente a gente não tava olhando, a gente chegava em casa super cansado e não acompanhou. E a gente foi pra casa, pra frente da televisão, e começou a ver o que estava acontecendo. E uma semana depois eu vi vários amigos meus que são de outros estados também, que o turismo trouxe, começando a se movimentar pra ajudar. E eu vou falar pra vocês o que eu senti naquele momento. Eu comecei a me sentir incomodada de estar dormindo numa cama quente, seca, tranquila na minha casa, enquanto tinha várias pessoas passando por vários problemas na cidade. E eu tava me sentindo mal de estar em casa, gente, assim, tranquilamente, enquanto tinha gente passando trabalho. E aí eu comecei a mandar mensagem pra amigos que eu tava vendo que estava se reunindo pra fazer doações, pra descer pra Três Coroas Igrejinha, que foi a área que eu mais ajudei com amigos meus. E aí foi naquele momento que, assim, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, só tinha vontade de descer pra ajudar o pessoal. Ela falou assim, não, pode vir e a gente vai limpar a casa das pessoas. Quando a gente chegou em Três Coroas, gente, era um estado, assim, deplorável. Porque tinha parado de chover. No dia que eu fui, fez um sol, assim, um sol pra cada um, que chega e deu dor de cabeça. E as pessoas estavam com lama até os joelhos. Muita lama. E a gente não tinha mais o que doar, não tinha mais o que entregar. A gente tava entrando na casa das pessoas para ajudá-las a limpar, porque era o que a gente tinha naquele momento. A gente não tinha começado a recolher recursos ainda.
E aí, dali eu fui pra uma escola que tem lá em Três Coroas, ali perto do centro. E aí a gente começou a ajudar a limpar as carteiras, tudo porque depois eles falaram pra nós que iriam usar aquele lugar pra pegar doações, pra acolher algumas famílias que perderam a casa, né, naquele período. E naquele momento eu decidi que todos os dias que eu pudesse, mesmo só se fosse pra limpar mesmo a casa das pessoas, eu iria. E eu abri a câmera do celular e comecei a gravar e pedir dinheiro pra todo mundo no meu Instagram. Não tenho muitos seguidores, eu sou social media também, sou formada em marketing. E resolvi começar a postar, né, gente? Porque, querendo ou não, no início, vocês estão aqui, vocês podem falar comigo também em relação a isso. Mas no início, focavam-se muito em Porto Alegre e Canoas. E as cidades vizinhas aqui da Serra Gaúcha, que também estava passando por perrengues por conta da água subindo e descendo dos rios, não era falado. Então, eu até encontrei uma outra amiga que foi assim, foi o primeiro momento que eu chorei nas enchentes. A gente não sabia que uma e a outra estava lá, a gente se encontrou ali na frente da São João, da farmácia, no centro de Três Coroas, e a gente se abraçou e começou a chorar, porque ela tava pedindo dinheiro pras pessoas, que ela também já não tinha mais, porque ela tinha ido pra igrejinha e as pessoas atacaram o carro dela, chorando de fome, que fazia 4 dias que não comiam, que o filho tava com febre, tava doente. Então, assim, ela foi, juntou o que ela tinha de dinheiro, pediu pra outras pessoas também, pra poder comprar remédio. Ela tava lá na farmácia. E ela, gente, as pessoas estão com fome, eu trouxe não sei quantas marmitas e acabou em menos de 5 minutos. Aí eu falei, não, a gente tem aqui cachorro quente, a gente foi se dividindo. Aí no dia seguinte começou mais. E aí... as pessoas, só pra aproveitar aí, nesse momento as pessoas começaram a interagir contigo. Como é que foi essa resposta no momento que tu pediu essa ajuda? Hein? Nesse momento comecei a receber as primeiras pessoas que começaram a ajudar, a família. Minha família é toda de São Paulo, eu moro aqui sozinha, né? Hoje eu sou casada, tenho a família do meu esposo, mas a minha família inteira mora em São Paulo ainda, então minha avó mandou um dinheiro, meu pai mandou outro, meu irmão, todo mundo foi fazendo. Eu falava, gente, que seja R$5. Com R$5 eu consigo comprar, sei lá, 2, 3 sabonetes e a gente já vai conseguindo juntar e dando certo. E aí essas pessoas foram compartilhando. Meu esposo, ele trabalha como guia turístico na cidade de Gramado e ele tem vários clientes também espalhados aí pelo Brasil. E um deles, que foi muito especial pra gente, ele começou a ver meus vídeos e eles começaram a mandar dinheiro. E conversando um com o outro, um amigo desse cliente do meu esposo, ele é dono de transportadora no interior de São Paulo. E foi aí que começamos a realmente fazer diferença. Começou assim, com R$50, depois R$100, daqui a 1.000. E aí começou esse dono de transportadora lá de Presidente Prudente, em São Paulo. Ele pegou as carretas dele, colocou lá no centro da cidade, numa praça da cidade, e as pessoas começaram a levar donativos. E ele falou, olha, eu vou conseguir mandar uma carreta pra vocês de 50 toneladas. Vocês têm onde receber isso? E eu, ferrou, eu não tenho onde receber isso. Levou um baque na hora, assim. Na hora agora? Eu pensei, tá, a gente aceita, mas aonde a gente vai botar? Eu ainda pensando, será que cabe na garagem? Mulher não tem muita noção, né, de quantidade assim. Não falo por todas, né, mas pelo menos eu não tinha. E aí foi que eu conheci outras pessoas que trabalhavam comigo no turismo também, que conseguiram o contato do dono da Famachil, da antiga empresa que estava aqui. Ela era vizinha e ela combinou e ele conseguiu liberar. E aí eu fui lá e conversei com a Sângela, né, que é uma moça que também ajudou muito nesse período, e ela fez mais logística, assim, né? E eu conversei com ela, olha, eu tenho umas 50 toneladas de donativos pra receber, eu não tenho onde colocar isso. E ela, cara, eu não tenho pessoas pra gente fazer essa separação, né? E aí, como que a gente faz? Aí ela falou assim, olha, você conseguir pelo menos umas 10 pessoas pra ajudar a descarregar, quando eu estiver dentro do galpão a gente vê. Mas antes disso, com esses dinheirinhos pequenos que a gente fazia, a gente passava no mercado e fazia um rancho. Eu e minha sogra, 4 horas da manhã acordava. Meu sogro acendia a churrasqueira, a gente fazia um galeto. Estamos no sul, né? Pensamos, vamos agradar o pessoal ali. Vamos fazer um galetinho, vamos fazer um salsichão. Então, 4 horas da manhã a gente acordava, cozinhava nos panelões, montava marmita. O pessoal da Palitos ali em Canela também. Ah, eu tenho uns bolos. Aí vinham lá em casa. Eu não sei da onde que o pessoal achava meu número de celular. Meu celular pipocava em todo lugar. E alguém, eu tenho tal coisa pra doar. Eu tenho um fogão.
vamos lá buscar um fogão. Ah, eu tenho, sei lá, edredons, vamos buscar. E aí as pessoas iam na minha casa, só que aí começou a pegar uma proporção maior, porque toda vez que eu recebia uma doação, eu filmava indo nos lugares comprar os donativos, eu filmava a gente montando marmita, a gente entregando. Aí começou um carro, daqui a pouco começou 5 carros. Teve uma vez que a gente foi em 7 carros de uma vez, assim. Até o primeiro caminhão que a gente encheu também de 1,5 toneladas com donativos, tudo amigos. Um conseguiu com fulano, outro com Beltrano, a gente juntou e foi pra igrejinha e acabou assim, em menos de 1 hora a gente, 1,5 toneladas de donativos se foi. E a partir daí começou os caminhões, né, de 50 toneladas. Eu acho que ao todo, eu e o Marcelo, que é meu esposo, nós recebemos de Presidente Prudente uma média de uns 150 toneladas de donativos. E foi muito importante. E a partir dali eu conheci pessoas maravilhosas, como foi o Moreira, que fez total diferença. O Beri também. Eu lembro que um dia ele tava super cansado, tava com fome. Tá sempre cansado o homem. O homem tá sempre cansado. Você quer comer alguma coisa? Ele, só um cafezinho, porque tava um frio. Aquela famachão era gelada, né, Beri? Aí deu um cafezinho pra ele ali. Eu lembro que ele até postou, falou assim, nossa, são detalhes que fazem a diferença, porque a gente tava sempre muito exausto. E eu me sentia extremamente culpada de estar em casa, assim, e não tá auxiliando. Um grande amigo também que eu fiz durante essas enchentes foi o Paulo, né, que eu conheci ele. Ele é amigo de uma prima minha e ele me mandou um áudio falando que o pessoal da região via os caminhões passando pra ir pra Porto Alegre, pra Canoas. O Paulo fala lá de Taquara, lá, meu parceirão de anos no resgate. Exatamente. Meu amigão aí, né? Aí ele falou que eles estavam quase fazendo cartazes, gente, indo pra beira da estrada pra pedir os caminhões pararem, porque lá não tava chegando donativo nenhum. E como minha prima, eles são amigos de infância, né? Ela viu que a gente tava recebendo grandes caminhões, grandes cargas, aí a gente conseguiu mais um espaço lá em Taquara, levamos vários carros, movimentamos várias pessoas, e foi lá que eu conheci o Moreira, né, Moreira? Foi bem legal. Até o Beri foi junto com nós também, né? Pra fazer essa ação. Mas hoje, assim, todo esse processo que tu passou aí, como é que tu se sente? Por que tu faz isso? No primeiro momento foi um desconforto. Eu acho que a gente tá num momento de lazer, de comodidade ali, né? Na nossa casa, tudo que a gente é muito mais fácil. E quando eu tava vendo toda aquela situação, até Gramado mesmo não teve casos tão fortes que nem nas outras cidades, mas assim, aqueles riscos de deslizamento, aquele desespero. Eu moro no Floresta, divisa com Piratini. Uma das ruas sumiu, né? Então eu comecei a ficar, cara, e se eu estivesse no lugar dessas pessoas, como seria? Foi isso que começou a mexer comigo. E depois que uma vez que você coloca os pés no front e vê a situação das pessoas e você ter possibilidade, pelo menos a voz, pra você pedir ajuda pra outras pessoas, pra mim não faria sentido ficar em casa com os braços cruzados. E depois disso eu me apaixonei pela ação humanitária e ajudar. Hoje, um dos maiores sonhos que eu tenho é de ir pra algum destino, assim, por exemplo, África, pra poder ajudar mesmo as pessoas, até que mesmo perto. Eu ainda mantenho contato com várias pessoas que a gente ajudou no período das enchentes, né? E sempre que eles pedem alguma coisa e a gente tem a possibilidade, a gente faz, porque realmente eu acho muito importante. Felipe, cara que doou, vou dizer por cima, assim, né? Por cima, mais de 1.000 marmitas, vamos dizer assim. Não quero exagerar, tô falando uma coisa bem tranquila de coração. Prazer te receber no programa. Fala um pouco da tua história, quem é o Felipe, um empresário do ramo gastronômico. É isso aí, seja bem-vindo. Obrigado, Moreira. Então, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, né? Sobre tudo isso. O que aconteceu comigo foi um lado um pouquinho diferente, na verdade, né? Eu sempre falo, e o Beri sempre me aciona quando ele precisa de alguma coisa, que ele faz esses trabalhos já há bastante tempo. E eu, diferente da Tamires, eu tenho uma trava de ir nesse lugar, né? Assim, tem pessoas que ajudam de várias formas, né? Então, eu me confortei com isso nos últimos... Todas as vezes que eu pude ajudar, a gente sempre ajuda do jeito que a gente pode, né? Então, importantíssimo é gente que consegue estar lá e ajudando e resgatando, como a gente viu, né?
em N situações, mas eu acho que importante também é ter apoio atrás, né? Então... Tudo é uma corrente do bem, né? E para mim faz muito mais sentido, né? Porque, que nem eu tava falando, eu hoje saí para ir numa situação difícil de ver... para mim, pessoalmente, é muito difícil, né? Então, assim, eu vou... Nossa, eu lembro de, sei lá, talvez 20 anos atrás, eu fui no orfanato um dia levar brinquedo para as crianças, assim, que a gente arrecadou de uma turma. E, nossa, foi terrível. Eu queria sair carregando aquelas crianças tudo junto para casa, porque tu fica, né, muito mexido. E acontecia a mesma coisa nessa época da enchente para mim, né? Então, eu peguei o outro lado, né? Então, eu sempre me preocupei bastante com o Beri, não me deixa mentir, né, Beri? Eu mandava basicamente todo dia para ele: Beri, vocês estão comendo, vocês estão tomando água, né? O que vocês precisam? Porque às vezes a pessoa tá lá na frente ajudando e esse sentimento que a Tamires falou, eu senti em casa, mas eu sabia que a pessoa tava ali. Putz, tu vai ter água em casa depois quando tu chegar. Será que tu vai tomar essa água aqui? Por mais que tu esteja morrendo de sede, tu às vezes deixa de tomar água porque tu sabe que aquela pessoa não talvez seja os únicos 500 ml de água que ela tenha por um dia, né? E aí essa sempre foi a minha preocupação. Então eu fui fazendo esse outro lado, né? A gente tem, né, um restaurante de muitos anos aqui em Gramado. Pode dizer o nome, vamos lá. Pode falar. É o Nonomil aqui em Gramado, claro. Né? E a gente, então, sempre ajudou, né? Eu sempre falo, todos os nossos aniversários, nós temos hoje 43 anos, vamos fazer esse ano, de casa, todos os aniversários do restaurante, a gente faz um jantar beneficente, né? Seja qual for, né? Então a gente cobra bem mais caro a janta das pessoas, mas reverte 100% da renda, né? Então não tira custo, não tira nada, o custo é nosso, a gente conta com a doação das pessoas nesse caso para fazer. Então isso sempre foi muito da gente mesmo, né? A gente sempre fez e iria continuar fazendo igual. Então chegou nessa época, a gente sabia que ia precisar de muita comida, né? E não adiantava levar uma cesta básica, arroz e feijão. Sim, não que tinha a pessoa não ia conseguir cozinhar, Não né? tinha como cozinhar. Então a gente sabia que ia depender de muitos dias, né? Meses até, né, Beri, em alguns casos, de comida pronta. Então se formou uma corrente ali com a Abrazel, né? Eu fui presidente da Abrazel na época da pandemia e eu sabia como que essa corrente ali era forte e importante e a gente seguiu. Eu não era mais presidente na época da chuva, mas o pessoal da Abrazel deu uma coordenada e foi falando com pessoas que coordenavam. Eu mandei muitos funcionários que estavam em horário de trabalho para ajudar lá em separação, né? Porque chegava realmente uma carreta com muita doação e tudo misturado e não tinha lugar para botar tudo e fazer enfim, uma triagem, né? separar a roupa de cada pessoa. Não adianta chegar lá com um saco de... que tem que ser formada toda uma equipe, né? O pessoal, tudo é importante, mas às vezes o grande problema que tem nas arrecadações é justamente isso. Ter o pessoal ali para descarregar, para separar. Essa é a parte mais complicada que tem, né? Mas as pessoas se ajudam, né? Mas Bacana. foi muito legal de ver isso também. E provavelmente a gente deve ter recebido algumas marmitas de vocês, porque por muito tempo eu fiquei no front. Eu batia de porta em porta junto com alguns amigos e a minha família pra entregar marmita, entregar doações. Às vezes eu fiz amizade com a senhora. Olha, meu neto, ele usa fralda tal tamanho. Quando eu achava, eu tenho que separar pra Maria a fralda tal tamanho que eu vou passar lá, vou deixar lá. Mas depois de um tempo eu fiquei na parte de trás também, junto com o pessoal ali na Famachil, pra gente fazer as triagens, separar em carros, como todos passaram. E aí a gente do nada recebia as marmitas pra gente comer também, porque às vezes a gente não parava pra comer, pra ir no banheiro, pra tomar uma água. Isso é muito importante, né? Então pessoas como você fez muita diferença, mesmo não estando lá na frente, mas ajudou a gente que tava indo na frente, também a gente entregando, às vezes que nem por muito tempo, eu acho que por uma semana, a gente não tinha o que levar de casa. A gente ia aqui no Perinão, ia em todo lugar que a gente achava que tinha doação pra
para poder levar, porque os nossos recursos já tinham acabado no primeiro momento. Então, pessoas que nem vocês que fizeram essas doações de marmitas ajudaram pra caramba no todo. Foi bacana, né? Bom, pessoal, então vocês estão assistindo nosso podcast aí, tem um patrocínio de Moto Retrô Serra Gaúcha, o primeiro passeio da América do Sul, no Sidecar, fica lá em Canela. O apoio Galeta Itália, também com a gente a família Fiorese e a Life Save Treinamentos e Prevenção. Estamos recebendo aqui o Felipe Andrés e a Tamires Zimmermann, e agora falar um pouquinho aí com ele, né? O nosso grande parceiro já de anos, Beri de Gramado, influencer, um cara que ajuda muita gente através do contato do telefone ali, é um cara eventualmente quando tiver tempo vai estar comigo aqui dando um apoio no programa. Beri, seja bem-vindo, prazer em falar contigo mais uma vez, tu é um grande parceiro, um grande amigo aí, tamo junto. E aí, cara, o que tu acha dessa parte humanitária? Quanto tempo? Mais de 20 anos, né? E aí? Tem uma história já, desde o início já, desde as épocas de DJ de 15 anos de idade, fazendo festa e arrecadando, então tem toda uma história de muito tempo, né? E aí quando eu vim embora pra Serra, fui conhecer o famoso Moreira, tu vê, né? Interessante, né? Não se desencontrava, um dia eu tava numa oficina, nunca esqueço, eu tava numa oficina e o Moreira me achou na oficina, foi lá na oficina falar comigo. Aí quando eu vi o brilho no olho dele, disse, quero ajudar, quero fazer, vamos lá. Aí se unimos e nunca mais nos separamos. Tem umas brigas, né, Felipe? De vez em quando, né? De bastidor, né? Os bastidores. Na pré-gravação aqui deu bastante Aliás, briga. tem que fazer os erros de gravação aí, tem que ter, né? Tem que ter, isso aí é muito importante. Mas eu vendo Moreira agora aqui, o depoimento da Tamires, a última vez que eu vi ela, que ela me dando aquele café, aquela bolachinha, sabe? Porque tu entra no automático, né, Felipe? Eu lembro, o Felipe também mandava mensagem todo dia. O que falta mesmo? O Felipe alimentou ali a nossa galera Força Tarefas, voluntários ali da Defesa Civil, por um período gigante ali, né, Felipe? Foi muito tempo ali, né? A gente perdeu a noção, né, cara? Porque foi muito tempo. E a Tamires estava olhando de frente e o Moreira viu. E era muita gente para ajudar, né, Tamires? Então, a gente terminava aquilo. Hoje, quando abriu o Instagram, tinha 10 vezes mais, né? Sim. E tanto é que faz mais de um ano eu continuo ajudando. E tem muita gente sem casa, muita gente com problema. E aquilo que eu disse, o nosso estado hoje para voltar, ele vai um bom tempo ainda, né? Mas a gente estava falando esses dias, né, Beri, a gente fez durante a chuva agora também uma parceria ali com a Seleção do Bem, fez um Pix ali para ajudar a custear algumas coisas, né? E a gente fez ali pelo restaurante, mas com esse link com a Seleção do Bem. E aí num papo com o Dunga, ele falou, né, que tem lugares que ele ainda estava auxiliando da pandemia. Isso. Então, assim, tinha lugares em Porto Alegre que eles ainda estavam auxiliando as pessoas que não se recuperaram 100% da pandemia. E aí, isso, a chuva não vai ser diferente. A gente vai... Claro que em escala muito menor, né? Graças a Deus, teve bastante coisa, bastante mudança de lá pra cá. Mas tem gente que ainda precisa de ajuda. Tem gente que ainda tá precisando de ajuda, né? É impressionante. E tanto é que nós temos hoje um abrigo em Viamão ainda que tem mais de 1.500 cachorros ainda lá, esperando um lar, né? Nossa, essa questão dos animais pegou bastante também, né? A gente estava ajudando as pessoas, mas se movimentaram bastante para rações, para adoção, né? Aqui a Serra ajudou bastante o pessoal ali de Porto Alegre região. E recentemente eu estive em Canoas. Nós fomos para ir num shopping lá, dia de lazer de folga, e acabamos nos perdendo e fomos parar no Matias Velho. Gente, ainda tem uma situação bem complicada lá. Bastante. Muitas casas ainda desmoronadas. Assim, uma parte do bairro ainda é fantasma, assim, é bem, bem triste de ver. A última ação que a gente fez, inclusive o Moreira, eu acredito que o Beri também estava, né? Foi lá na Ilha da Pintada, né? Isso. Estávamos lá. Foi minha última ação e eu precisei de um tempo porque lá a situação estava muito, muito ruim. E eu só consegui me desligar de ajudar as pessoas, assim, porque pra mim, não dava ficar em casa. Eu tinha que estar na rua. Se eu não estivesse na rua, eu tava me sentindo muito mal, muito culpada. Eu tive que ir pra São Paulo, né? Ficar uns 10 dias lá um pouco pra poder conseguir voltar a trabalhar. Eu não conseguia, gente, trabalhar. Eu tava dando desculpa pro meu chefe toda hora, olha. E eu tirava o pessoal do trabalho pra ir lá ajudar também. E não é feio, né, Felipe? Porque aquilo que eu disse, hoje em dia, começa a chover, Felipe,
eu já fico impressionante, né? Aliás, me liga toda hora. E é uma coisa que não adianta esconder, a gente fica traumatizado, né? É aquela situação que tu tem. O barulho da chuva, né? Então, aquilo que eu disse assim, ó, eu acho que essa união do povo, do ser humano, se não fosse hoje essa galera do bem, nós estaríamos longe, né? Estaria, sei lá, onde. E aquilo que eu disse, hoje eu olho assim pro Felipe aqui. O Felipe foi um cara que foi afetado, um monte, né? Teve a casa afetada com toda a situação e mesmo assim ajudando, né? Teu marido com certeza perdeu os trabalhos, como guia, eu como evento, perdi 8 eventos, entendeu? E a gente tira esse lado, onde é que sai tanta boa vontade para poder ajudar, né? Verdade, o pessoal da Chaulé, que é das empresas que eu trabalho também, eles são lá no Morro Calçado, lá em Canela. Teve 15 pontos de deslizamento lá. Então, assim, produtos perecíveis, né? Imagina, você não conseguia acessar a fábrica e mesmo assim, uma época lá, eu não sei de onde que eles conseguiram mais de 1.000 litros de água em garrafinhas e eles pegando as caminhonetes, indo para Três Coroas, indo para todos os lugares, Porto Alegre. Eu vou dizer, esse povo de Gramado aqui, Moreira e de Canela, tem que tirar o chapéu, porque olha, nós ajudamos muita gente mesmo, viu? Pessoal, eu queria realmente homenagear todos, né, que ajudam de uma forma assim, bem direto. Mas infelizmente não tem como a gente fazer isso. A ideia do programa que é a gente trazer pessoas que fazem a diferença, né, no nosso estado. Vou trazer gente de outras partes do estado também. E eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, né? Como o nosso programa ele é bem tranquilo, eu vou dar um certificado para vocês, para Tamires, tá? Muito obrigado por tudo que tu faz. Eu que agradeço, foi ao Felipe, ter feito. Coração fantástico. É um certificado humilde. Obrigado, Moreira. Obrigado. Quero que vocês leiam aí, pode ler para nós aí, pro pessoal escutar aí. Vamos lá. De coração, tá, pessoal? Quem tiver coragem para ler. Vai lá, Tamires, vai lá. Vamos lá, então. Certificado de reconhecimento do podcast Heróis Anônimos. O podcast Heróis Anônimos tem a honra de reconhecer e agradecer a atitude inspiradora marcada por solidariedade, coragem e empatia para Tamires Zimmermann. Seu gesto fez a diferença na vida das outras pessoas, seja em momentos difíceis ou nos pequenos atos do dia a dia, que muitas vezes passam despercebidos. Este certificado é um símbolo da nossa gratidão e admiração pelo seu exemplo. Gestos como os seus nos lembram do poder que cada pessoa tem de fazer a diferença. Isso aí. Ai, obrigado, gente. Muito bonitinho. Aliás, o certificado foi elaborado por um cara fantástico, um cara que eu tenho uma grande admiração, um cara que eu amo, que é o meu filho, o Ian, né? Ele que fez o certificado, me ajudou aí. Eu sempre tive vontade de fazer uma festa, um evento para justamente fazer esse reconhecimento. Mas na realidade, pessoal, em relação ao certificado e reconhecimento, eu sei que muitas pessoas, inclusive quero mandar um abraço pro seu Paulo Dias, da CHD Incorporadora, que é um grande amigo, o cara ajudou muito, inclusive ele financiou algumas casas em Roca Salles, na qual eu fui de linha de frente lá e ajudar a construir, na qual a parte financeira ele me deu um valor e a gente construiu 10 casas lá em Roca Salles. Só que é uma pessoa que ele é muito tímido, não quer aparecer e a gente respeita. Quando convida as pessoas para vir aqui, tem duas finalidades. Primeiro, mostrar que a pessoa faz e vai continuar fazendo. Dar o reconhecimento que merece. E é tão bom ter bons exemplos, né? Eu acho que a gente está passando aqui uma coisa de energia, coisas boas, e pode servir de exemplo para muitas pessoas que às vezes são travadas, não têm condições ou não querem fazer as coisas. A partir do programa, acho tão legal fazer isso aí. Eu tenho... Até quando nós tínhamos a Força Tarefa, tinha uma época no início da Força Tarefa eu não queria tanto aparecer, depois realmente até o Beri me chama, mas tu aparece demais. É que o grupo tem que aparecer pra gente ter ajuda. Verdade. O Beri não vai ser o Beri se não tiver as pessoas para ver o que ele faz. O Felipe não tem a empresa dele se não divulgar. A Tamires não tem se não divulgar. Então, temos que aparecer sim. Pode haver críticas, não tem problema nenhum, mas vamos sempre fazer o bem e vamos divulgar as pessoas que fazem o bem. Felipe, a relação ali quando tu tava fazendo a comida ali, o que tu sentia na hora, assim? Dava tempo de pensar na parte emocional ou não? Vamos lá, como é que era isso?
como isso é meu trabalho, né? Então a gente consegue separar bem, né? Eu faço isso ao natural todos os dias. Então, claro que aquilo ali tinha um sentimento especial ali, né? De saber que tá ajudando. E principalmente não... né? Porque assim, aquela pequena atuação que tu faz no dia a dia, ela já é muito boa. Mas naquele momento que eu falei, assim, que era realmente crítico, que tu sabia que se não tivesse ajuda, ia ter mais problema, né? A gente teria tido um desastre maior se a gente não tivesse conseguido, né? E eu falo sempre, assim, várias coisas poderiam ter sido melhor organizadas. A Tamires mesmo citou, muitas vezes a gente não tinha a cadeia de comando certinha do que fazer primeiro em cada lugar, mas quando a gente fazia realmente e a comida para ajudar, pra gente era muito prazeroso, né? Na verdade, quem trabalha com isso, né, já acha prazeroso servir vendendo ou servir dando, porque a grande questão é que tu gosta de fazer aquilo, mas com certeza, assim, ninguém, eu posso garantir, assim, ninguém que trabalha comigo, quando a gente tava fazendo isso, se sentia obrigado por isso, sabe? Então dava pra ver que era porque muitas vezes tu tá ganhando pra isso, ok, tu é obrigado a fazer isso. Mas naquela hora todo mundo fazia um pouquinho a mais e cuidava até para montar a marmitinha, para não ser uma coisa, né? Até isso que eu ia te perguntar, Felipe. Porque lá em casa, quando a gente começou, a gente fazia pouquinhas, né? 30 marmitas, que era o que a gente conseguia fazer. A gente ficava se conversando entre nós, perguntando se eu tivesse nessa situação, o que eu gostaria de comer, para poder saber o que a gente ia fazer de comida. Vocês também pensavam assim quando vocês iam fazer? A gente pensou em duas coisas, na verdade, né? Uma é, a gente já tem o nosso menu tradicional, né? E a gente sabia, a gente não teria 43 anos se não agradasse as pessoas, né? Sim, com certeza. Então a gente sabia que isso era o padrão. A gente poderia sempre mandar isso para as pessoas, mas a gente se preocupou também em fazer coisas diferentes às vezes, né? Então se pensou assim, não que massa com molho e galeto, enfim, não fosse suprir a necessidade das pessoas, né? Seria uma comida ótima, né? Quentinha, então melhor ainda. Mas a gente se preocupava de, daqui a pouco, hoje vamos fazer outra coisa, hoje vamos fazer, sei lá, um carreteiro, hoje vamos fazer né, arroz e feijão e outra carne, porque a gente quis tentar fazer, não a pessoa já tá passando por tudo aquilo, né? Eu tenho certeza que elas estariam gratas de comer qualquer coisa gostosa que se mandasse, mas se pudesse também ter uma variação de coisas, eu acho que isso... E saber que é muito, muito, muito bom, assim, quando tu recebe uma marmita, tu tá com fome, cara, tu não imagina, velho. Aquele cafezinho, aquelas bolachas. Não, são coisas... Me deu aquilo, uma coisa assim. E a gente tentava, inclusive, assim, ser o mais rápido possível para tentar fazer ela chegar pelo menos um pouco quente, né? Tipo, nem todo mundo ia comer na hora, algumas vezes a gente deslocava, né? A gente saiu com carros, com marmita para Canoas, para Porto Alegre, mas muita coisa aqui para Três Coroas, Igrejinha, muita coisa aqui para Gramado e Canela, para quem tava ajudando, né? Então, aqui era mais fácil de tu manter quente, mas fora isso a gente se preocupava com botar em caixa térmica, tentar manter quente, porque isso também, né? É bem isso, é o pouco, mas parece que afaga, né? É um afago maior se tu consegue entregar ainda uma comida um pouquinho mais quentinha e tudo mais, né? E além da comida, né, Felipe, ainda quando chegar aquelas marmitas com aqueles dizeres. Nossa, isso fez total diferença. Os recadinhos. Nossa, os recados nas tampas. A gente recebeu coraçãozinho de uma família. A gente estava em Três Coroas, não tinha mais nada. E tava o trânsito de voltar pra Gramado pra reabastecer e ir lá pra Três Coroas ajudar a igrejinha tava ruim. E a gente ficou sabendo que tava tendo bastante burocracia pro pessoal conseguir retirar doações lá no ginásio de Três Coroas. Aí eu pensei, vamos lá. É uma história assim, no dia seguinte falaram, pessoa foi presa porque estava desviando doações. Eu falei assim, podia ter sido eu. Porque nós fomos pra porta do ginásio,
E tava vendo gente deixar donativos lá, e a gente conversou com o pessoal de dentro do ginásio, eles não queriam deixar a gente retirar, e gente, as pessoas não tem nem como sair da casa deles, tá cheio de lama, como que vocês querem que a gente traga eles aqui pra fazer um cadastro pra retirar a doação? Aí eles, quem sabe tu pega um de cada família e bota dentro do teu carro e vem fazer o cadastro. Nossa, gente, eu arranjei muita briga durante esse período. Aí a gente parava na porta do ginásio, aí o pessoal tava vindo de Caxias trazer doação, e eles falavam, onde eu boto isso aqui? Lá no meu carro. O pessoal ia levar. E eu recebi um pessoal que me segue lá no Instagram, não lembro agora o nome deles, mas eles trouxeram muitos sanduíches e com cartinhas, era uma escola, com cartinhas e desenhos das crianças. Gente, a gente pegava aquilo, a gente chorava antes de entregar, porque realmente as cartinhas falando que tudo ia ficar bem, com o nome e a idade da criança, os sanduíches bem feitinhos, isso ajudou demais, realmente fez a diferença. Quando as pessoas recebiam, liam as cartas, elas começavam a chorar. Eu tô até arrepiando agora. Realmente fez, assim, a diferença. Não era só o ato, mas a questão da pessoa pensar por trás, né? Ter esse cuidado faz toda a diferença. Nós tivemos um momento com o Moreira, um dia que Roca Salles foi uma situação, e aí se programamos para ir, e eu fui abastecer o carro ali no Ivan, e aí cheguei ali, o Ivan tinha deixado 400 sanduíches prontos, sem pedir. E aí logo em seguida alguém me chamou de uma padaria lá de Canela, não lembro o nome dela ali, da senhora, perto até da tua casa, Moreira. Não. Resumindo, ela tinha 4 caixas de calça virada. Nossa. Pãozinho, risórios, cara. E aí nós carregamos aquilo e fomos pra Roca Salles. Nós chegamos lá, a cidade não existia, né? E a gente via tanta gente trabalhando. Chegamos, acho que era umas 2 da tarde lá. E eu lembro que a gente chegou naquilo e se olhamos e disse, cara, e daí não tinha nem onde comer, não tinha água, tinha voluntário de tudo que é lugar, com ônibus, com carro, jipeiro, com cara de grupo. E nós passamos na primeira leva e começamos a dar sanduíche, água pra polícia, brigada, pra gente do quartel. Nós cruzamos aquela cidade, era Moreira dando um lado, guiando, nós caçamos, alimentamos todo mundo. Os caras estavam lá, sei lá quantas horas trabalhando sem ter tomado uma água e não ter comido nada, né? E aí foi essa situação. Roca Salles, a gente teve várias situações lá. Eu tive a oportunidade também, a Luísa Souza deu 2 casas lá também. Inclusive, uma das senhoristas veio falecer agora recente. E foi impressionante, né? Então, a gente falando hoje, a gente quando começa a lembrar, né? Passa um filme, né? Passa um filme. É impressionante. Mas foi muito bom, e aquilo que eu disse é só agradecer e que continue podendo ajudar, né? Que eu sozinho não faço nada, né? É verdade. O que eu sempre falo com meu esposo, quando a gente relembra, é que a união faz a força, né? Quem tem boca vai a Roma, todo mundo fala. Mas quem tem boca hoje consegue muito mais, porque foi uma união. O Brasil inteiro ajudou. Eu lembro que na Famastil a gente recebeu doação do Pará, de Natal. Eu acho que o gaúcho nunca comeu tanto cuscuz na vida dele. Que veio um caminhão com 50 toneladas. Gente, veio tanto cuscuz que a gente até pegou um fogão de doação que tava lá, a gente deu uma limpada e a gente fez cuscuz com carne seca pro pessoal que tava ali no voluntário comer, né? Piauí, do Piauí. Impressionante. Sim, a gente comemorou aniversário de voluntários que tava lá dentro do galpão, porque o pessoal da Black Bull também liberou todos os funcionários para poder ficar lá com a gente. Aliás, várias empresas, né, fizeram esse gesto aí, liberando os funcionários, né? Isso foi muito bom, gente. Fábricas de móveis fizeram araras mais simples aí pra gente levar nas casas. Eu fui na casa de pessoas ali em Parobé que, a estrutura da casa tava inteira, mas não tinha um móvel, uma peça de móvel. Uma senhorinha que tinha 90 e poucos anos dormindo com um papelão, que é o que ela conseguiu juntar e tava ali. Então, assim, conseguia uma coisa, a gente, eu lembro que tal pessoa tá precisando, vamos lá levar. E assim, e foi a união, realmente. Todo mundo se uniu, ajudou de como podia e deu super certo, graças a Deus. Que bom. Pessoal, o seguinte, também mais um agrado, né? Do chocolate. Olha só que bacana aí, o chocolate gramadense. Vou dar uma caixinha para cada um, né? Eu não preciso, gente. Somos convidados. São primeiras damas aí, ó. Muito obrigada. Agradecer muito aí ao Beri, que fez esse contato aí com o chocolate. Muito bacana, obrigado, Beri. O senhor sempre me surpreendendo, isso aí é muito legal. Bacana mesmo. Que delícia. Então, pessoal, a gente obviamente fica muito feliz em recebê-lo. Aliás, você que está assistindo o nosso podcast, quiser participar, quiser trazer pautas para o programa, também pode participar. Quiser colaborar
para que o programa continue, tá, gente? É importante, ajuda. Aliás, nem é um patrocínio, que fica um pouco mais, meio bruto, assim, um patrocínio, mas uma colaboração para ajudar. Eu acho que é importante. A ideia nossa é trazer vários convidados especiais como vocês ao nosso programa, para que a gente possa cada vez mais, né, crescer aqui o programa. Agradecer muito ao nosso produtor aí, o Jefferson Câmara, que é o responsável aqui do estúdio, que é um cara que abriu as portas também. Todo o pessoal que está nos vendo aí, agradecer o apoio. Depois vamos passar aí para as redes sociais. Agradecer muito o Beri aí por essa força. Mas, Tamires, só para a gente finalizar aí, o que tu leva como exemplo tudo isso que aconteceu nessa tua trajetória aí das enchentes e tudo que tu faz até agora em relação às pessoas aí? Bom, eu levo um ensinamento muito grande, né, de tudo que aconteceu, justamente porque eu entrei nessas enchentes de uma forma e saí completamente de outra. Eu me reconheci como uma pessoa totalmente diferente, e uma coisa que eu sempre falo em casa, e é verdade, antes de tudo que aconteceu, eu tinha perdido um pouco da fé na humanidade, tá, gente? Vou ser bem sincera. Às vezes a gente vê uma pessoa não olha muito na cara da outra, não cumprimenta, não responde, e naquele momento que a gente tava ali, às vezes eu nem conhecia, a gente não se conhecia e provavelmente um ajudou o outro nesse período. A gente se conheceu nisso. Eu comecei a voltar a acreditar que as pessoas, elas conseguem se ajudar sim, e que tem que ter fé sim um no outro, porque se não fosse um estendendo a mão pro outro, mesmo sem conhecer, a gente não teria conseguido ajudar tantas pessoas como a gente ajudou nesses dias. E eu vou te dizer que eu vou levar isso pro resto da minha vida e quero continuar ajudando o máximo de pessoas que eu conseguir. Felipe, o que tu me diz, Felipe? O que tu até hoje continua? Aliás, os dois continuam, obviamente, se for necessário ser acionados, né? Os três, né? Digamos assim, sim, com certeza vão ajudar. Mas o que tu leva de exemplo aí, já praticamente fechando aí, né? Um ano, né? Em maio agora fecha um ano, né? Dessa catástrofe que deu no Rio Grande do Sul. O que tu leva de exemplos? Mudou alguma coisa na tua vida? Eu sempre imaginei, né, que essas situações levam a gente a crescer como seres humanos, né? Mas eu não tenho tanta, né? Eu aprendi agora a ajudar sem esperar nada em troca, e nem esperar que o do lado ajude, porque eu não me comparo, eu não digo, mas eu faço tanto e os outros não fazem nada, e por que que é assim? Eu consegui ficar em paz com isso. Eu acho que talvez pessoalmente foi a melhor coisa que aconteceu nesses últimos, né? Eu sou uma pandemia também, porque na pandemia para mim foi, né, bem complicado também, né? Pessoalmente também, né, e tudo mais, e como eu tava, né, presidente da Brasel, eu tinha muitos relatos de problema de todo mundo que precisava de ajuda, e a gente tava ajudando. Mas eu achei que a gente melhoraria da pandemia para chuva, e eu acho que a gente não melhorou tanto assim, né? Então eu acho que quem é bom, quem ajuda, vai continuar ajudando, e eu me conforto com isso hoje. Lá atrás eu não me confortava. Lá atrás eu ficava mais irritado quando eu achava que uns ajudam, uns não, uns querem só vantagem, uns querem só aparecer, clique, querem foto, querem, né, engajamento, e a gente estava comentando aqui antes, né, no começo do programa, né, que muitas vezes quem mais ajuda é quem menos aparece, é quem menos vai ser reconhecido. E eu, longe de ser o que mais ajudei, eu vejo hoje, tenho amigos que fizeram e aconteceram e que fizeram muito, mas eu acabo, né, ficando feliz de vir aqui hoje por toda essa galera que eu conheço, sabendo que de certa forma eu tô representando um monte de gente que ajudou, mas o que levei foi isso, assim, eu aprendi a ficar em paz com essa. Tem gente que às vezes não se importa, tem gente que não tem ideia, né, a gente teve casos até futebolísticos depois, né, de gente, né, em estádios fazendo sinal para a torcida de que o pessoal estava se afogando, né, como se isso fosse aceitável. Não é, mas não dá para dizer que é toda a torcida, ou que é todo o resto do país, ou que é todo mundo da cidade. E eu aprendi a conviver melhor com isso. Então eu acho que esse foi meu ganho.
Bom, em meu nome, tá? Quero muito de coração, tá? Agradecer por tudo que vocês fazem, fizeram e vão fazer ainda ao próximo. Acho que é importante isso, né? Eu sempre tive vontade de fazer esse programa e espero que esse programa decole com o apoio aí do Beri, né? Sempre me apoiando, que ele decole. Quero muito agradecer a presença de vocês dois aqui. O Beri também, nós vamos ter um podcast também, né, com o Beri, contando um pouco dessa trajetória dele de ajudar tanta gente também. Eu acho que é importante. Fico muito feliz, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu acho que isso é muito importante, esse reconhecimento, né, justamente para não se vangloriar, mas sim as pessoas olharem vocês como um exemplo, né, e que nem a Tamiris acabou de falar, antigamente as pessoas nem se olhavam na cara, né? Eu acho que a pandemia veio para as pessoas mudarem e não mudaram. A enchente veio e ainda continua os narizes empinados, os arrogantes. Lembrando, pessoal, se você faz alguma coisa de errado, dá tempo de perdoar ainda, certo? Aqui no nosso julgamento. Então, quero muito agradecer também aos nossos apoiadores, né? Os patrocinadores, a Moto Retrô Serra Gaúcha, que fica em frente à rodoviária de Canela, na rua Danton Corrêa da Silva, 87, na loja 17, estação Campos de Canela. É o primeiro passeio da América do Sul, bacana. A Galeto Itália, tá? Que vai recepcionar aí nossos convidados. A melhor opção de culinária típica italiana com um ambiente acolhedor no centro de Gramado. O telefone é o 54-3286-3375. Família Fiorese, rede de hotéis com atendimento familiar, super aconchegante. Está a fim de reservar lá, está a fim de passar alguns dias aqui em Gramado num hotel bacana, numa rede de hotéis bacana. A Família Fiorese, telefone é 54-3286-5517. A Life Save, treinamentos e prevenção, tá? São reciclagens, curso de brigada de incêndio. Alô, você que é empresário, tá a fim de fazer um curso de reciclagem, lembrando que os cursos de brigada de incêndio só é válido feito por empresas e instrutores credenciados pelo Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul. Se fizer com outros, com certeza a validade não será válido, ok? Contato é 54999423503. Agradecer muito ao Felipe, a Tamires, ao Beri, a nossa produção aí, o Jefferson Câmara, né? O Câmara, como fala aí. E nos encontramos então na próxima segunda-feira, dia 28, em mais um podcast. Lembrando que o nosso podcast ele é das 19 até as 20 horas. Muito obrigado a todos, uma boa semana. Se encontramos na próxima segunda. Tchau, tchau, gente.